Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo comum. Na liturgia de hoje nós vamos entender um pouquinho os propósitos de Deus para a nossa vida. Precisamos ter clareza de algumas coisas que o Senhor espera de nós em nosso seguimento. De maneira geral, esse propósito de Deus se manifestou, sobretudo no Antigo Testamento, através da aliança que Deus fez com o seu povo. Ele escolheu um povo para viver com ele, o povo de Israel. Resgatou esse povo da escravidão do Egito, direcionou esse povo para a terra prometida, para Canaã. Porém, ele ao mesmo tempo, ele ofereceu a esse povo a sua constituição. Toda nação ela é marcada por uma constituição, por um código de normas que lhe faz caminhar enquanto povo. Assim, para o povo de Israel, essas normas eram também religiosas. Deus lhes concedeu os 10 mandamentos para que ele, sendo fiel ao Senhor, pudesse caminhar e alcançar esses propósitos que Deus tinha para o seu povo. Esses mandamentos continuam válidos ainda hoje para nós, viu, irmãs? Eu só não pergunto quais são os 10 para eu não me escandalizar com o conhecimento teológico de vocês. Mas são esses 10 mandamentos ainda hoje que, de certa maneira, regulam a nossa relação com Deus e nos fazem entender se estamos em estado de graça ou se estamos em pecado e assim precisamos nos reconciliar com Deus. Na primeira leitura, o autor sagrado do livro do Eclesiástico, dentro da grande literatura sapiencial, retoma estes mandamentos e fala: olha, se vocês quiserem observar os mandamentos de Deus, eles vão te guardar, eles vão te proteger. Se confias em Deus, se você tem confiança na graça do Senhor, você também vai viver, você também vai colher isso. E ele fala: diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele vai receber aquilo que preferir. Na realidade, o que o autor sagrado está nos mostrando, filhos e filhas, é que a nossa vida ela é marcada pela liberdade. E a nossa liberdade corresponde à nossa capacidade de autodeterminação. Eu sou chamado na minha vida, na minha liberdade, a escolher os propósitos de Deus. Deus nunca imaginou que a liberdade fosse usada um dia para o mal. A liberdade do cristão na nossa constituição antropológica é para ser usada para o bem, para realizar o bem da melhor maneira possível. Mas infelizmente tem alguns que escolhem o mal. Aliás, nós estamos na era da liberdade, né? Todo mundo grita a própria liberdade, clama a própria liberdade. E infelizmente não age da mesma maneira quando tem que colher a sua responsabilidade. Deus nos ama tanto que nos deixa livre. Porém, Ele não pode fazer com que as nossas ações também não colham os frutos, não tenham as suas consequências. É isso que o autor sagrado está dizendo. Deus coloca na nossa frente a sua referência, o seu propósito para a gente caminhar com Ele. Cabe a nós escolhermos qual caminho nós vamos trilhar. Às vezes você pode pensar assim: mas isso é injustiça, padre, porque se eu não faço o que Deus quer, aí Ele me castiga. Não, Deus não precisa te castigar, não. É você que se castiga, não é Deus. Se você escolhe um caminho que não te leva para o bem, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, foi você que escolheu. A responsabilidade é sua. Não é porque Deus pede para a gente não fazer aquilo que Ele vai nos castigar. É que se Ele pede para a gente não fazer determinada coisa, é porque aquilo não é o melhor para nós. É essa consciência que o cristão precisa ter. Acolher o propósito de Deus é confiar que a proposta de Deus para a nossa vida é o melhor que nós temos para fazer. O caminho com Deus é um caminho de fé. Eu preciso acreditar que Ele vai me conduzir. Eu preciso acreditar que Ele vai me direcionar. E que Ele, como Deus, sabe o que é melhor para mim. É que às vezes a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa rebeldia quer traçar os nossos próprios caminhos. Deus não interfere. Porém, você colhe os frutos da sua ação. Não vem culpar a Deus por aquilo que acontece na sua vida, porque tudo é fruto das tuas escolhas. Deus se manifesta. São Paulo disse isso na segunda leitura de modo diferente, dando um nome. Logicamente, ele estava falando para a comunidade de Corinto, uma comunidade grega. Ele utiliza termos filosóficos. Ele fala da sabedoria de Deus. Olha, vocês que buscam tanta sabedoria, existe a sabedoria de Deus, mas Ele muda o âmbito dessa sabedoria. Não é você que alcança a sabedoria, ela se revela a você. O último versículo da leitura diz isso: a nós Deus revelou este mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Acolher os propósitos de Deus não é viver um esforço humano para caminhar com Deus, é viver um espírito da graça.
é deixar Deus revelar, é deixar Deus falar, Deus conduzir. Essa é a vida que nós somos chamados a viver, irmãos e irmãs. Uma vida de oração, uma vida de fé, onde eu entendo a minha relação com Deus, não só a partir daquilo que eu consigo ou não fazer, mas dentro de um processo onde é o próprio Senhor que me conduz, é o próprio Senhor que me dirige. Por isso nós encontramos Jesus no Evangelho de hoje tão nervoso com as autoridades religiosas da época. Os fariseus e os mestres da lei conheciam tudo da doutrina, e a doutrina judaica era uma doutrina muito exigente, com muitas leis religiosas, e Jesus vem dizer justamente isso: eu não vim para abolir isso, porque ficou uma religião de certa maneira tão exigente, que o povo cansado, recebendo a novidade de Jesus, é o Messias, está fazendo tanto milagre, agora ele vai chutar tudo o que aconteceu até hoje e vai começar uma coisa nova. Jesus vem dizer isso: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus está dizendo assim: eu não vim para acabar com tudo que fizeram antes de mim, não. Porque se nós estamos falando de um contexto de aliança, como eu comecei a homilia dizendo, de Deus que escolhe o seu povo, que coloca as pessoas para conduzir o seu povo, os patriarcas, depois os profetas e todas essas coisas, ele vem dizer: eu não vim abolir tudo isso, não. Eu vim para dar pleno cumprimento. Aliás, Jesus veio porque, mesmo diante de todos esses sinais, de todos esses direcionamentos, o povo não se converteu. Era oscilante a relação de Deus com o seu povo. Por isso ele disse: vou enviar o meu próprio filho. Jesus não veio para destruir tudo isso, ele veio para dar pleno cumprimento. Que pleno cumprimento é esse? Jesus vem nos ensinar que a obediência ela tem sentido como fruto de uma entrega, de um reconhecimento. Ele não veio para acabar com tudo aquilo que foi feito, ele veio dizer que tudo aquilo que foi dito precisa ser vivenciado por amor. Por isso ele é o cumprimento perfeito da lei, é uma obediência que é fruto do amor, não fruto de um legalismo, não fruto de uma casuística, de caso por caso, de querer as coisas nos mínimos detalhes. É fruto de uma consciência, de uma entrega. Eu pregava isso domingo passado, vocês se lembram? Ser sal da terra e luz do mundo é fazer com que a nossa fé, a nossa vida tenha sabor, tenha sentido. A gente não pode ligar o piloto automático e sair vivendo nossa relação com Deus. Precisamos entender, precisamos amadurecer, viver cada passo com sentido, não alienado, muito pelo contrário, iluminado. Porque a nossa fé nos daria a opção de enxergar com a clareza muitas outras opções e muitas outras estradas. Era a homilia de domingo passado, o tema da liturgia de domingo passado. Por isso Jesus vem dizer desse pleno cumprimento, e diz mais: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus, ai de vocês. O que ele quis dizer com isso? Como é que os fariseus viviam toda a vida religiosa deles? Se apropriaram da doutrina, tinham muito conhecimento, mas pouca vivência. Ou seja, viviam a fé como uma teoria e mais, utilizavam o seu conhecimento para julgar. Viviam uma soberba, um orgulho, uma prepotência, se achando melhor do que os outros. Eu conheço, eu sei, vocês não prestam. Jesus nunca ensinou isso. Superar a justiça dos fariseus é ensinar que a nossa vida religiosa não é para excluir ninguém. A nossa vida religiosa é para inspirar as pessoas a caminharem com Deus. Veja a vida dos santos. Ao ver a vida dos santos, por exemplo, a gente não se sente excluído. Eu me sinto inspirado. Hoje à tarde em casa eu tive a oportunidade de assistir o filme novamente de Padre Pio. Meu Deus, como aquele homem sofreu. Sofreu com umas estigmas que não foi nem ele que pediu para ter. Mas as estigmas que ele recebeu de Nosso Senhor doía, feridas abertas. E ainda assim ele perdoando aqueles que estavam perseguindo ele. O homem que doava horas do seu dia no confessionário, pessoas que vinham de longe para conseguir se confessar com ele. Ele foi só um sinal de Deus, inspirava as pessoas, fazia a vida das pessoas melhores. Meus filhos, esse é o espírito do cristão. A nossa fé precisa nos fazer melhor e inspirar o outro a ser melhor. Superar a justiça dos fariseus é sermos capazes de viver uma fé profunda, não cega na obediência, mas inundada no amor. E por que no amor? O Senhor nos ensina que esses mandamentos, eles são referências, mas eles não são toda a nossa vida cristã. Padre, o que o Senhor está querendo dizer? Que eu não tenho que viver os mandamentos? Não. O que eu estou querendo dizer é que os mandamentos são uma referência, porque ele nos diz tudo o que você precisa fazer. Ele ensina o mínimo que você precisa fazer. O que o padre mais escuta por aí quando eu vou atender confissão, a primeira pergunta que todo padre faz é: quanto tempo faz que você não se confessa?
É uma pergunta essencial para eu saber qual é o penitente que eu tenho diante de mim. Se a pessoa fala, faz 30 anos que eu não me confesso, eu já falo, meu Deus, preciso ajudar essa pessoa a se reconciliar. Não sei porque ficou tanto tempo longe da fé, não sei se ficou magoado com alguma coisa. Então, serve como base para eu instaurar o diálogo penitencial. Mas as pessoas falam assim, padre, eu sigo o mandamento da igreja. Eu, veiaco, que mandamento? O mandamento que fala que a gente tem que confessar uma vez por ano. Eu falei, opa, o mandamento da igreja diz que nós precisamos confessar ao menos uma vez por ano. Não é só uma vez por ano. Você está vendo como a gente pauta a nossa vida por baixo? Os mandamentos, infelizmente, nos ensinam a fazer o mínimo. E com Deus a gente não vive o mínimo. Um Deus que se entregou ao máximo por nós não merece o nosso mínimo. Se você, papai e mamãe, paga um colégio para o seu filho, um bom colégio, você aceita que ele tire só 7? Ou você vai querer que ele tire notas boas? Você investe, não é? Deus investe em nós. Deus investe em você. Ele espera de você uma resposta generosa nesse chamado. Portanto, Jesus começa a explicar algumas coisas para os discípulos, para aqueles que estavam lá. Primeiro, que ele veio para dar pleno cumprimento. Segundo, para superar a justiça dos fariseus. E ele dá alguns exemplos que nós vemos no evangelho de hoje. Ele fala assim, não basta não matar. Está escrito, não matarás, mas há de você se você guardar a mágoa do irmão. Se você estiver indo oferecer o sacrifício, primeiro vai, reconcilia com o seu irmão, depois volta para o altar. Ai daquele que chama seu irmão de tolo, de patife, ele será condenado. Você vai pensar, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Quem aqui que nunca brigou com o irmão que atira a primeira pedra? Não é? O que Jesus está dizendo é o seguinte, não basta só você não matar, isso é o mínimo para um convívio social. Nós precisamos perdoar, nós precisamos viver reconciliados com o outro e conosco mesmo, porque você fica guardando mágoa dentro de você, onde é que você vai chegar? O que você vai colher com isso? Só rancor, sua vida se torna pesada, suas conversas se tornam chatas, se tornam pegajosas. Não vale a pena conservar isso dentro de você. Mágoas, rancor, ressentimento, é um lixo que você guarda dentro de você e que se você não for capaz de tirar, apodrece você por primeiro. E pior, às vezes a pessoa que você está com raiva nem sabe que você está sentindo isso por ela. O que é pior? A pessoa que gerou tudo isso nem sabe, está lá de boa e você está aí guardando tudo isso dentro de você. É isso que Jesus está dizendo. Construir relações próprias, relações de crescimento. Não basta só você não fazer nenhum gesto físico contra o irmão, você precisa viver reconciliado. O segundo exemplo que ele dá é sobre o adultério. Está escrito, não cometerás adultério, mas ai daquele que olhar com uma mulher com desejo. Tenho certeza que quando o pai estava proclamando esse evangelho aqui, os homens tremiam. Se a mulher estava do lado, ele disfarçou, mas ele tremia. O que Jesus está dizendo aqui? Não basta só você não cometer um gesto físico de adultério. O adultério começa no seu interior. Toda ação moral, ela começa no seu interior, na sua intenção. Você não comete um ato físico de adultério, mas você conserva todos os pensamentos. Nosso maior órgão sexual que nós temos é a cabeça, é a imaginação. Ela te leva para o inferno, acredite. Então o que o Senhor está querendo dizer? Conserve coisas puras dentro de você. Ontem mesmo eu fui fazer a barba, né, que é o único cabelo que ainda me cresce, é aqui embaixo. Aí sentou um senhor na cadeira do lado, o barbeiro foi, estava preparando, colocando as coisas, falou assim, deixa eu botar uns videozinhos aqui para animar o nosso corte. Eu olhei para aquele senhor, um senhor de cabelo branco, quase que eu falei, toma vergonha, seu velho safado. Aí na hora o cabeleireiro não podia deixar passar, né? Ó o padre aqui do lado, ó o padre! O padre! Falei, Aí ele guardou o celular no bolso, começou a falar que já tinha sido coroinha, do grupo de jovens, e não sei o quê, e eu pensando comigo, não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Eu tenho um princípio, os seminaristas escutam isso em sala de aula. Não tem nada mais iludido, nenhuma maior ilusão do que você ficar se alimentando com imagens ou vídeos eróticos. Eu nunca vi alguém entrar num restaurante, ficar olhando o cardápio, se não vai comer nada, só para passar vontade.
Por que que você, homem, fica olhando esse monte de imagem, esse monte de vídeo, sendo que isso não te pertence? É ilusão. É você alimentar uma vida de ilusão. Ilusão. Aquele tipo de relação não acontece. Se você faz o que você vê naqueles vídeos, você é um cavalo. Porque o que Deus te chama a viver com a sua esposa depois é amor, não é instinto. Instinto por instinto, qualquer cachorro na praça faz. Você é ser humano, você é imagem de Deus, você tem uma dignidade. Se você tira a sua capacidade de amar da sua faculdade sexual, você não é nada mais, nada menos do que um animal. E tem muito homem por aí vivendo como animal, infelizmente. Só que animal dorme para fora, animal dorme no canil, e animal a gente educa na base da força. Cuidado com aquilo que você tem conservado dentro de você, filho e filha. Tem gente que traça o caminho da impureza por burrice, e vocês não percebem, mas isso determina depois todas as suas relações. Porque o buscar a erotização por si só é buscar alimentar um desejo que vai te levar ao egoísmo. Porque aquilo que você é chamado a viver a dois, se você vive sozinho, quando você tiver que viver em casal, você não dá conta. Porque você aprendeu a alcançar o seu prazer, o seu modo, e o outro é um detalhe que está ali na cama com você. Não se alimente de ilusão. Você não precisa dessas coisas. Não tire o amor da sua faculdade sexual. Uma vez em aula eu me escandalizei demais. Dando aula já para o curso superior, hein? Perguntei para as pessoas, para que servem as nossas faculdades sexuais? Aí o primeiro aluno, né, sabendo que eu era padre, para procriar, padre. Eu falei, vamos escrever aqui no quadro, procriar. Para que mais serve? Aí um respondeu assim, é lúdico. Eu falei, meu pai. Na minha época, lúdico era jogar banco imobiliário, jogar o War, era assim que a gente distraía. É lúdico. Prazer, aventura. E eu fui colocando tudo no quadro. Lotei o quadro, tudo aquilo que servia a faculdade sexual daquelas pessoas. Eu fiquei escandalizado. Porque ninguém, numa turma de 40 alunos, ninguém foi capaz de dizer que as faculdades sexuais servem para amar. Nenhum foi capaz de entender um gesto de entrega que consolida um amor entre o homem e uma mulher. É a sociedade vazia que a gente tem, que tem desconfigurado a nossa própria antropologia. Filhos e filhas, não viva de ilusão, viva de realidade. Não alimente sua vida com aquilo que vai te levar só ao egoísmo, que não tem sentido nenhum. E não vem me dizer que, padre, isso é coisa de homem, que não é não. Homem de Deus não precisa dessas coisas. O seu complemento está aí do seu lado, é sua esposa. O seu complemento, mulher, é o seu esposo, está aí. É com ele que você é chamado a se realizar, é com ela que você é chamado a se realizar. É ali que vocês vivem a faculdade sexual no âmbito do amor. É assim que Deus abençoa. E isso na vida de um casal é tão importante quanto é para o padre a vida de oração na sua vida pessoal. Porque às vezes o pessoal tem a visão sexual negativa, né? Padre, é pecado. Não é pecado não, você é casado, é bênção de Deus. Sua cama é o seu altar. Lá você vive a sua vocação com a sua esposa. Assim como o padre vive a sua relação com o altar, você vive a sua relação com a sua esposa. É digno, é sagrado, é abençoado. Não desmistifique isso. Não deixe que uma mentalidade errônea, ou às vezes até, digamos assim, fragmentada, te faça sentir-se pecaminoso por aquilo que você vive com a sua esposa. Não, isso é abençoado, é graça de Deus. É isso que o Senhor nos fala. Não alimente isso, porque às vezes você não cumpre o ato, mas você ilumina, você se deixa guiar por pensamentos que te levam lá, e depois nada disso condiz com a realidade. Nada disso condiz com a realidade. Abraça o que é teu, valoriza e vive o amor. É isso que o Senhor nos ensina. Termina aí com o terceiro exemplo, né, sobre o divórcio. Jesus fala ainda sobre esse adultério. Jesus deixa claro as renúncias que nós precisamos fazer, né? Se o seu olho te leva a pecar, arranca. Tua mão te leva a pecar, corta, joga fora. As nossas escolhas precisam determinar a nossa vida, meus irmãos. Hoje em dia o povo quer escolher tudo, mas não quer responder por nada. Tem gente que vê a fé como um supermercado. Vem na igreja, o que o padre fala, ele gosta, ele pega. O que o padre fala e exige, não, isso eu vou deixar de lado, não vou levar não. É horrível isso.
Ou você abraça, eu conheço gente que leva o filho em 3 pediatras diferentes. Começa tratamento com um, não gosta. Mas é o remédio que ele gostou, ele continua dando para a criança. Aí vai no outro, vai no outro. Resultado, não faz nenhum tratamento completo, a criança não melhora. Fala, nenhum presta. Quem não presta é você, mãe. Que ainda não teve coragem de seguir uma linha e seguir por completo. E fazer tudo o que precisa ser feito. Essa é a consciência que a gente precisa ter. Quer viver com Deus? Viva, mas seja inteiro. Seja capaz de construir uma vida por inteira. Aceitando as suas escolhas e aceitando as suas renúncias. Toda escolha implica perdas, entenda isso. Tudo, toda vez que você for escolher alguma coisa, você vai ter que renunciar a outras. Isso é normal, é próprio da liberdade humana. Não tenha medo de se entregar num projeto que você acredita. Acredite na graça de Deus. Deus nos chama a uma vida de fé. Aí o Senhor continua falando ainda sobre o divórcio. Quem se divorciar de sua mulher e dê-lhe uma certidão de divórcio, ao contrair uma nova união, cometerá adultério. Eita, esse negócio. Gente, hoje eu acho que é mais fácil ser padre do que ser casado. É verdade, porque quando vocês olham para o padre, vocês não pensam que o padre é sozinho, vocês pensam que o padre não tem relação sexual. Quando vocês pensam em celibato, você fala, como é que ele consegue? Você não pensa assim, como é que ele consegue viver sem uma família? Você fala, como é que ele consegue ficar sem mulher? É o pensamento que vocês têm. Como se a vida do ser humano fosse determinada pela sua capacidade sexual. E aí eu olho uns casamentos e falo, meu Deus, como é que ele dá conta de ser casado com essa mulher? Meu Deus. Porque cada um tem sua vocação, cada um tem seu chamado. Para mim é tranquilo viver a minha vocação, para você casado é tranquilo viver a sua, é assim. Mas o que me preocupa é que as pessoas têm se tornado cada vez mais egoístas. Aliás, todo mundo estava se metendo no celibato dos padres, né? Agora vai acabar o celibato, agora o Papa vai lançar o documento da Amazônia. Eu fui o primeiro que quando o Papa lançou o documento, coloquei lá no meu Instagram, o padre não terá sogra, assinado Papa Francisco. Todo mundo preocupado com a vida do padre. Gente, que isso, cada um tem seu chamado, cada um é chamado a viver sua realidade. Eu digo que hoje a vida de casal é mais difícil, porque hoje o mundo é muito egoísta, cada um pensa em si. Às vezes nos falta coragem de dar um passo em direção ao outro, em direção ao próximo. Eu venho atender casais aqui, quando a coisa está triste, eles vêm e descarregam. Eu não falo nada, eu fico quieto, eu deixo todo mundo falar. Fala, põe para fora, é importante. Quando eles terminam, eles olham para o padre, tipo assim, e aí, dê a sentença. Quem está certo, padre? É desse jeito que eles perguntam. Eu falo, os dois estão errados. Eles assustam. Os dois estão errados? Os dois estão errados. Sabe por quê? Olha o que você foi capaz de gerar nela. E olha o que você foi capaz de gerar nele. Olha bem para o padre, eu vou dizer uma palavra muito dura. Uma relação nunca acaba por causa de uma pessoa. Uma relação é fruto de 2 escolhas. 2. Nunca acaba só por causa de uma. Eu sei que é sempre mais fácil a gente enxergar o erro do outro, mas a escolha também é nossa. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que vive no matrimônio e ainda não foi capaz de enxergar aquilo que ele precisa fazer pelo próximo, pelo outro. Quando eu atendo casais assim, eu deixo eles falar, depois que eles terminam, eu olho e falo assim, ótimo, já sabe onde é que estão as feridas. Aí eu olho para um e falo assim, o que você, esposo, está disposto a fazer para curar essa ferida da sua esposa? Eu não estou perguntando se foi você que gerou essa ferida, eu não estou perguntando se você é responsável por ela, eu não quero saber, eu quero saber se você está disposto a cuidar dessa ferida, porque está aberta e está doendo. E a mesma coisa eu falo para ela, o que você está disposto a fazer para curar essa ferida do seu esposo? Vocês foram chamados a viver juntos. Enquanto vocês ficarem se espetando, não vai para frente. Tem gente que vive o matrimônio como um jogo de tênis, morrendo de vontade de fazer um ponto no adversário. Vem aqui, vou jogar, pá, venci. O casamento não é um jogo de tênis, o casamento é um jogo de frescobol. Já viram? Já jogaram isso na praia? Não é por causa de fresco não, gente, calma, deixa eu explicar. É porque você pega a raquete, como é que você joga o frescobol? Você solta a bolinha e tem que tacar para outra pessoa, não é? Se você taca forte e a pessoa não alcança, quem perde? Os dois, o jogo acaba. Não se pontua em frescobol. Você tem tanto que conseguir pegar a bola, da onde te tacarem, quanto jogar numa mesma intensidade para que o outro seja capaz de alcançar. Matrimônio é assim, é um jogo de equilíbrio. Se a bola cai, os dois perdem. Aliás, mais, os filhos, a família, todos perdem. Quando Jesus fala do divórcio, Ele está falando da nossa capacidade de viver também para o outro.
sem deixar que as nossas feridas nos determinem. Cuidado, meus irmãos, relações sólidas, relações capazes de cuidar, de se preocupar com o que o outro está sentindo. Às vezes nos falta simplesmente dar o primeiro passo. Marido, ame sua esposa, faça com que ela se sinta amada, você vai ver tudo, a diferença que isso vai ser no seu lar. Meu Deus, uma mulher amada é bem resolvida, uma mulher bem amada, ela é dedicada. Eu sei, porque quando a mulher não é bem amada e vem viver na igreja, o padre sabe. Porque a vida dela não está boa, ela se mete na vida do outro, ela vai fofocar da vida alheia, vai cuidar de tudo, menos da vida dela. Os efeitos são claros. Espero não escandalizar ninguém, gente, basta você olhar. Um bom observador consegue perceber tudo isso. Mulher, se o teu marido se sente cuidado, você vai ver o quanto ele vai ser dedicado para a sua família, para os seus filhos, para você. É uma relação que alguém precisa dar o primeiro passo. Enquanto vocês não têm coragem de dar o primeiro passo, os dois sofrem. Fica aí num cabo de guerra, só gastando energia e ninguém sai do lugar. É isso que o Senhor está dizendo, cuidar, zelar. E por fim, o último exemplo que o Senhor nos dá é sobre a palavra, não é? Não jurarás falso, mas mais do que jurar falso, do que ficar dando garantias da sua palavra, seja uma palavra que tenha coerência, consistência, mais do que ficar dizendo por quem você jura, que o teu sim seja sim e o teu não seja não. Veja, meus filhos, os exemplos que Deus nos dá hoje é muito claro, e assim eu encerro esta pregação. O Senhor nos quer vivendo no seu projeto. Nós temos uma referência, os mandamentos. Deus nos revela esse projeto. Que tenhamos a coragem de acolher esse projeto, não como um monte de normas a obedecer, mas como um caminho onde eu quero me doar. É através da doação, do amor, que tudo isso ganha sentido na nossa vida. É através do amor que a minha entrega não vive a mediocridade. A minha entrega vive a potência e a graça de Deus. Eu me entrego porque um Deus que se doou ao máximo por mim não merece o meu mínimo. Eu me entrego não para fazer o mínimo que o mandamento me ensina, mas para aprender uma dinâmica muito maior, para aprender a viver, como nos disse o Evangelho de hoje nesses exemplos, o amor, a superação, o perdão, para eu viver o equilíbrio interior, da pureza interior, cuidando do próximo, fazendo com que minha palavra seja coerente com tudo aquilo que eu acredito e vivencio. Uma última palavra para vocês. Tem muita gente que desiste do caminho. Olhando os mandamentos, talvez em algum momento da sua vida, você não consegue viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você não precisa desistir se você não consegue. Você precisa invocar a graça de Deus. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, padre, eu vou dar uma afastada da igreja, porque a minha vida está com alguns problemas. Eu penso assim, se está com problema aí é que você tem que estar na igreja. Se eu te esperasse não ter nenhum problema para entrar no seminário, até hoje eu estava morando com meus pais. Não é assim a vida espiritual. Nós nos situamos dentro de um processo. A vida com Deus é um processo de evolução, de quedas, de reerguimentos, mas sobretudo é um processo de fé. Se hoje você não corresponde a tudo aquilo que Deus te pede, paciência, invoque a graça de Deus. A desistência não é para os filhos. Os filhos confiam, os filhos oram, os filhos buscam a Deus. No momento certo, Deus vai te dar a graça de se superar, de evoluir, de crescer, mas as tuas fraquezas não podem te impedir de persistir no projeto de Deus para a sua vida. Confie na graça dele. Estamos onde estamos, todos por misericórdia de Deus. O projeto é de fé. Oremos, confiemos, invoquemos a sua graça e certamente o Senhor vai sempre nos conduzir. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? Filhos e filhas, Deus te trouxe aqui para que você tome consciência de quem você é e de tudo aquilo que o Senhor espera de você. Neste dia, seja capaz de acolher o mandamento de Deus na sua vida. Entregue ao Senhor a sua liberdade. Senhor, que a nossa liberdade seja usada para o bem. Nós te pedimos perdão pelas vezes que a nossa liberdade serviu à nossa autossuficiência, pelas vezes que a nossa liberdade, Senhor, trilhou caminhos de egoísmo, de indiferença com o próximo. Hoje o Senhor nos coloca mais uma vez essa opção: o bem e o mal, a graça e o pecado. Nós te pedimos, Senhor, que pela fé que temos no Senhor, na confiança que temos na Tua graça e não na nossa capacidade,
nós queremos percorrer os teus caminhos. Revela-nos, Senhor, como nos disse São Paulo, este mistério. Revela-nos através do teu Espírito, para que possamos alcançar as tuas profundezas, a tua riqueza, Jesus. Perdão pelas vezes que vivemos a mediocridade espiritual, te oferecemos o nosso mínimo, o nosso resto, Senhor. Nós te pedimos que possamos viver o cumprimento perfeito da lei na nossa vida. E o cumprimento perfeito não é aquilo que nós conseguimos fazer pelo nosso esforço, é aquilo que estamos dispostos a viver com Deus pela nossa fé, é aquilo que permitiremos a graça de Deus realizar em cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, como filhos frágeis, pecadores, mas persistentes no teu desígnio. Conduz a nossa vida, Senhor, porque nós acreditamos pelo mistério da fé que vós sois um Deus que não desististes da aliança. O Senhor não desistiu da aliança com o seu povo, por isso Ele não desiste de você diante do pecado, por isso Ele não desiste de você se hoje você não consegue corresponder a todos os teus desígnios. Tenha fé, invoque a graça de Deus, peça a ajuda do Senhor. No momento certo Deus te fará forte, no momento certo Deus vai te fazer viver a superação, mas enquanto esse momento não vem, não desista, aguente firme, vá vivendo, vá orando, porque é o Senhor quem conduz a nossa vida. Senhor, dá-nos a graça de não perdermos a nossa referência, a referência da Tua presença, dos Teus mandamentos em nossa vida, mas sobretudo, Senhor, nós queremos viver a referência do amor, superarmos uma espiritualidade que muitas vezes foi marcada pelo rigor, foi marcada por uma obediência cega, e entendemos uma obediência que nasce do amor, uma resposta ao Teu amor, a Tua bênção na nossa vida. Nós não queremos ser cristãos medíocres, nós não queremos ser cristãos do mínimo, Senhor. Ajuda-nos a partir dos Teus mandamentos a viver a profundidade da entrega, uma entrega que não se preocupa simplesmente em não matar, mas se preocupa sobretudo com a vida em abundância. Dá-nos a graça, Senhor, de termos os nossos corações curados. Se você hoje precisa perdoar uma pessoa, fala para Deus no seu coração: Senhor, eu perdoo essa pessoa. Hoje eu quero renunciar, Senhor, sentimentos de mágoas, de dor, de ressentimentos que muitas vezes têm doído dentro de mim. Eu te entrego, Senhor, toda a nossa vida interior, que o Teu Espírito Santo apazigue tudo aquilo que for tormento dentro de nós, cura as nossas feridas, trata-nos, Senhor, no nosso interior. Nós queremos Te entregar também, Senhor, todos os nossos desejos, as nossas paixões, muito mais do que atos físicos de adultério ou não. Nós queremos pedir, Senhor, o equilíbrio e a pureza. Perdão pelas vezes que fomentamos o nosso instinto, tirando dele toda a racionalidade, toda a capacidade de amar. Pelas vezes que nos tornamos e aceitamos viver como animais, Senhor. Não que isso não seja natural de nós. Somos sim seres humanos, somos também animais, mas somos animais racionais. O Senhor nos deu a capacidade intelectual para educar os nossos instintos, para direcionar, Senhor, os nossos desejos. Dá-nos a pureza interior para construirmos relações saudáveis, que supera todo o egoísmo, que supera todo o interesse naquilo que o outro pode me oferecer. A Teu exemplo, Jesus, ensina-nos a cuidar uns dos outros, a cuidar das nossas famílias, a darmos o primeiro passo no amor. Ajuda-nos, Senhor, a semear o amor mesmo onde nós não notamos amor. Perdão pelas vezes que esperamos do outro aquilo que não tivemos coragem de fazer. Te pedimos, portanto, Senhor, persistência, perseverança, coerência, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não, que a nossa palavra seja fruto de uma vida de fé, capaz de viver essa entrega com o Senhor, capaz de viver os Seus desígnios, os Teus propósitos. Um Deus que espera de nós o amor, a entrega, um Deus que espera de nós o nosso máximo, porque Ele foi o primeiro que, não desistindo de nós, se entregou inteiramente para a nossa salvação. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós, e o nosso Padroeiro Divino Espírito Santo nos ilumine. Conscientes dos propósitos do Senhor, aceitemos viver a aventura da fé, nas nossas imperfeições, na nossa pequenez. Aceitemos que o Senhor nos conduza e nos faça superar
todas as nossas fragilidades. Assim seja. Amém.